Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar por um instante, queridos irmãos e irmãs. Celebrando com toda a igreja no Brasil e no mundo o domingo da Palavra de Deus, nós hoje olhamos para esta palavra, né? E talvez a gente até compreenda, às vezes, aquele argumento que usa: a gente não reza tanto com a palavra de Deus, tem tanta coisa lá que a gente não entende. Você já for a Zabulon? E a Neftali? Não? E sabe onde fica o Cafarnaum? São essas as provas que ajudam esses argumentos, né, do povo. A gente não entende. Então vamos entender esta palavra e por que Jesus está a nos falar, principalmente a partir desses lugares do Evangelho que hoje nós escutamos. A palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, ela de fato tem o seu dado de mistério e por isso, por vezes, não a compreendemos no primeiro momento, mas também há algo de muito profundo nela, que é o seu próprio autor, que precisa nos acompanhar para entendermos as Escrituras. Como no Evangelho de Emaús, né? Quando Jesus lhes falou e partiu o pão, que os olhos deles se abriram e eles puderam compreender, ou seja, precisamos do Senhor para entender os seus mistérios. E com essa presença de Deus hoje em sua casa, vamos aprofundar esses textos que hoje a liturgia nos oferece. Começando por Neftali, Zabulon, nós vemos lugares do Reino do Norte em Israel, os primeiros lugares a serem ocupados pela potência estrangeira, pelo inimigo, quando veio para tomar Israel. E nos perguntam, mas Fábio, por que esses lugares foram tomados? Deus permitiu que essa coisa acontecesse. Porque eles estavam com o coração endurecido, estavam abertos a tantas porcarias na vida, que se esqueceram de abraçar a vontade de Deus para eles. Deixaram de lado tudo que o Senhor lhes pedira para viver. E estavam vivendo de outro jeito, não aos moldes do Senhor, mas a seu próprio modo. E Deus então permite que o inimigo se achegue
tome esses lugares para mostrar a eles que uma vida sem Deus, ela está fadada à escravidão, ao fracasso, ao pecado e possivelmente à morte. Então, esses lugares nos quais hoje Jesus se estabelece nessa região é para nos mostrar aquilo que o profeta está a profetizar na primeira leitura. O povo que andava nas trevas, que era dessa região de Zabulon, Neftali, viu uma luz maravilhosa. E essa luz maravilhosa é o Cristo que sai de Nazaré para se estabelecer e morar em Cafarnaum. Então, compreendendo historicamente o contexto desses livros, nós vamos vendo, e principalmente com o evangelista Mateus, que as profecias do Antigo Testamento, elas se cumprem no Novo. Jesus é o Messias esperado que vem para salvar o seu povo. E não somente mais Israel, como todas as nações. Estamos aqui na região da Galileia. A Galileia é terra de pagãos. Então todo mundo que chega lá, com a sua religião, com a sua cultura, com o seu modo de ser, de viver, se estabelece e vai incrementando a vida do outro. Então uma vida muito misturada, cheia de novos modos de ver a vida, de encarar a realidade, por que não dizer muitas superstições, muitas coisas que ali vai se achegando e o povo vai bebendo de tudo aquilo. E Jesus se estabelece ali, queridos irmãos e irmãs, e aqui está o grande ensinamento espiritual para nós hoje, que não fomos a Zabulon, não conhecemos Neftali e não sabemos onde fica Cafarnaum. Esses lugares hoje é o nosso próprio coração e a nossa própria vida. Quando a nossa fé se abre também ela para tantas porcarias por aí, e esquecemos de ouvir a voz de Deus, de deixar com que o Senhor nos eduque, nos ensine, estabeleça a sua morada dentro de nós. E assim compreendemos os passos que o tempo comum também vai dando. Começamos no batismo do Senhor, que podemos dizer, inaugura a primeira semana desse tempo comum, relembrando o nosso batismo. Somos batizados, recebemos a condição, a dignidade de ser filhos de Deus. Aí fomos para o segundo domingo, que foi semana passada. Vocês lembram que tinha semana passada? O que tinha semana passada? Vocês não viram? Não, né? A gente não lembra mesmo, né? Fica tranquilo, gente, que o padre também tem que revisitar quando vai preparar o menino, porque a correria é tanto que a gente acaba esquecendo também. A gente lembra o que a gente falou, mas tem que revisitar, senão, de fato, a gente acaba por esquecer. Nós víamos São João Batista apontando Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim, João Batista nos convidava que o nosso batismo, a nossa vida de fé, precisa apontar para Cristo. As nossas atitudes, o nosso modo de ser, de viver, precisa comunicar o Senhor. E aí chegamos ao terceiro domingo do tempo comum, que nos vai fazer olhar para duas coisas que na caminhada, como dizia o apóstolo para a comunidade de Corinto, na segunda leitura, está a perder o caminho da comunidade, a comunidade cristã, que é de Cristo e de mais ninguém. Nós ouvíamos que muitos estavam preocupados em dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, Pedro, eu sou de Cristo. Enquanto que, na verdade, queridos irmãos e irmãs, Cefas, Paulo, Apolo, todos eram servidores do Altíssimo e não promotores da própria identidade, da própria figura. E assim nós compreendemos aquilo que hoje a liturgia vai nos chamar a atenção, que é o orgulho, o primeiro e maior de todos os males, quando o assunto é vida espiritual, e os pesos, a carga que oprime, que nós muitas vezes também carregamos na nossa vida. Por vezes, queridos irmãos e irmãs, e agora olhando para essas duas condições, que é o que ouvíamos no final da primeira leitura, tomando o jornalzinho, a gente pode conferir, a carga que oprimia o povo, o orgulho dos fiscais. Deus está a olhar para nós e a dizer que essas duas coisas
nos mantém nas trevas do erro, da ignorância, de uma vida longe de Deus e principalmente de uma vida rendida à força do inimigo, às potências do mal. E é por isso que precisamos olhar mais atentamente para o orgulho na nossa vida. O orgulho, queridos irmãos e irmãs, ele não é proveitoso para nada. Porque o orgulho, ele alimenta em nós uma única coisa, que é a nossa própria imagem, o nosso próprio eu, fazendo passar por cima de tudo e de todos, e colocando como grande Deus na nossa vida. Uma pessoa orgulhosa, você já conheceu? Uma pessoa orgulhosa? Não, não, né? No convento não tem isso não, né? Uma pessoa orgulhosa, ela desgraça a vida da comunidade inteira, a vida da família inteira, como um todo. Porque não dá o braço a torcer, porque tudo só ela que sabe, porque tudo só ela que faz. A vida é um tédio, é uma pessoa orgulhosa. E por vezes, queridos irmãos e irmãs, a gente é assim, no convívio com os outros, mas principalmente na relação com Deus. Quando não queremos ouvir a sua voz, quando não queremos aprender os seus ensinamentos, quando achamos que Ele tem que se inclinar, se abaixar, render as nossas vontades egoístas e particulares. Deus, queridos irmãos e irmãs, Ele olha para nós e a única atitude que Ele tem frente a isso é misericórdia. Misericórdia porque Ele sabe que a gente precisa da ajuda dEle para sair disso. Deixar o orgulho de lado e viver, se apegar à humildade. E por isso ouvíamos que João foi preso. Isso tem muito a dizer para nós. Quantas vezes nós prendemos João Batista, que existe em nós, e não deixamos ele se colocar, se apresentar, viver em nós. Aqui uma figura de linguagem para compreendermos a partir de João o que vem a ser a humildade. Por vezes, queridos irmãos e irmãs, muitos de nós preferem esconder, anular, deixar de escanteio a humildade para ceder lugar e espaço ao orgulho, à vaidade, a todas aquelas coisas que não acrescentam a vida enquanto irmãos, em comunidade, em família, enquanto cristão no mundo. E é por isso que precisamos constantemente soltar João Batista, deixá-lo livre em nós, para que essa humildade venha a acontecer, venha a se estabelecer e em todas as nossas atitudes o Cristo transpareça para a nossa vida e para a vida do mundo. E depois nós olhamos para os pesos, que carregamos. Quantos pesos na nossa vida às vezes a gente coloca, Dom Nelson tinha uma história, quando a gente fazia um segmento vocacional em Irmã Lalanda. Ele falava assim: uma pessoa foi viajar, e aí ela foi arrumar a mala dela. Eu acho que já acontece essa história aqui. E ela foi colocando tudo dentro da mala. Então ela ia ficar só 3 dias, ela colocou 10 mudas de roupa, 20 sapatos. Só que ela tem que fechar a mala porque ela tem que viajar, E quando foi fechar, fechou? Não. Aí ela sentou em cima, prensou, colocou na parede e nada. Ela teve que fazer o quê? Tem 2 trabalhos, Foi primeiro de socar tudo lá dentro e depois de tirar, para conseguir fechar a mala, colocar, deixar somente o essencial. E o Dom Nelson falava isso com a gente. Às vezes na nossa vida é assim também. A gente quer socar tudo lá. Então, se precisa disso, a gente soca isso. E vai colocando as coisas. E quando vê, não consegue sair do lugar. Porque a vida está sobrecarregada de coisas que não nos pertencem, não precisa pertencer e que mais nos cansa, pesa, do que acrescenta, do que enriquece e nos faz de fato aproveitar a viagem da vida. E a pergunta de hoje é: de Deus para nós, quais são estas coisas desnecessárias que temos cultivado aí, que temos socado na nossa vida e que sabemos não ser nossa, não nos pertencer e que a gente precisa abandonar?
Quais são as coisas também que a gente tem soltado aí, que pertence a gente sim, porque é pecado, mas que a gente não tem de continuar nele, mas converter o coração, tirá-lo da nossa vida, para que Cristo encontre lugar, morada em nós. E assim, queridos irmãos e irmãs, o Padre já está falando pra caramba, né? A gente vai vendo que a palavra de Deus ela não tem dificuldade nenhuma, né? A maior dificuldade da palavra de Deus está aqui, ó, no nosso coração. Quando se torna pedra e pelo próprio orgulho começa a inventar muitas artimanhas para não querer saber quem é Deus, para não querer ouvir a voz do Senhor. Pois vejam, tudo que partilhamos aqui é o que a palavra de Deus está a dizer hoje para nós. Simples, objetiva, direta, porque a verdade. Mas a gente muitas vezes, ainda hoje, quer permanecer na mentira, vivendo do que agrada, do que gosta, e que muitas vezes não está de acordo ou conforme a vontade do Senhor. Que possamos, queridos irmãos e irmãs, pedir a Deus nesse dia consagrado a Ele, que a nossa vida se abra à verdade da palavra de Deus, não a verdade do padre fulano de tal, do padre ciclano de tal, mas a verdade de Cristo, que é quem nos ilumina, quem nos conduz e quem nos garante de fato salvação. Todos nós, o padre fulano, o padre ciclano, o Paulo, o Cefas, o Apolo, são servos inúteis do Cristo, que estão somente a fazer o que tem de ser feito, enquanto missão, enquanto anúncio, enquanto servidores, administradores da multiforme graça de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos santifique e nos forme na palavra que é o seu divino Filho, Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.